Vamos falar agora sobre o mais importante, a questão das indicações. Quando é indicado, qual a via de acesso, os objetivos de ultrassom em cada uma destas fases. A OMS preconiza cerca de 3 ultrassons na gestação pelo menos, aqueles pacientes, a princípio, não têm os sintomas. É claro que, tirando essas idades gestacionais aqui no primeiro, segundo e terceiro trimestres, que a gente deve fazer no primeiro trimestre, de preferência entre a 11ª e 14ª semanas. No segundo trimestre, preferência entre 20 e 24 semanas. No terceiro, pelo menos uma entre 30 e 36 semanas. Aqui a gente faz a ultrassonografia morfológica, tá certo? Também chamada de morfológica de segundo trimestre. E aqui a gente também consegue fazer a morfológica de primeiro trimestre. Aqui a gente também consegue chamar essa ultrassonografia entre 20 e 24 semanas de morfológica, quando a gente quer fazer, quando o ultrassom tem como objetivo ver bem mais detalhes do corpo do paciente, assim, número de dedos das mãos, número de dedos dos pés, número de câmaras cardíacas, integridade delas, a gente consegue ver com esse morfológico, ou também chamado de morfológico de segundo trimestre, tá certo? Se naqueles locais em que tem pouco disponibilidade, o paciente às vezes mora numa cidade que não tem ultrassom, tem poucos recursos, pelo menos se um único exame for possível ser feito, o melhor é mais ou menos entre as 20 e 24 semanas, tá certo? Esse é o indicado. Mas o ideal é, pelo menos a cada trimestre, fazer um ultrassom. E a gente vê que, na prática, muitos pacientes fazem diferentes datas também. Então, não fazem só esses 3. Fazem, às vezes, no início da gestação, para saber se realmente está grávida ou não, se faz. Às vezes, um sangramento de primeiro trimestre também, o paciente... Um sangramento em qualquer trimestre, na verdade, eu já indicaria, a princípio, um ultrassom, mesmo que não estando dentro dessas idades, dessas semanas de idade gestacional, certo? Mas como o sangramento é mais comum no primeiro trimestre, então a gente vê que as indicações fora dessa faixa aí de semanas é mais comum no primeiro trimestre. Então, essas são as idades gestacionais básicas que a gente tem que fazer os ultrassons. Quais os objetivos, assim, gerais? Depois eu vou falar mais especificamente sobre cada um desses trimestres e os objetivos. Mas, em geral, os principais objetivos em cada trimestre é ver a viabilidade, certo? Se é viável ou não, a idade gestacional. Quanto mais cedo, isso é um ponto extremamente importante, todos são importantes, mas vou dar um destaque aqui. Quanto mais cedo eu fizer o ultrassom durante a gravidez, eu vou ter mais precisão da idade gestacional. Por exemplo, a gente pode estimar a idade gestacional de uma gestante através de alguns parâmetros. Os principais é da data da última menstruação, que a gente chama de DUM, tá certo? Não sei se vocês chegaram já a ver isso em algum momento. Ou também através do próprio ultrassom. Quando feito o ultrassom no início, principalmente na primeira metade, nas primeiras semanas, ali feito na 5ª à 8ª semana, por exemplo, ele tem um maior nível, 8ª, 9ª semana, ela tem um maior nível de precisão possível. Então, se você tem vários dados para estimar a idade gestacional. Sem dúvida nenhuma, se você tiver ultrassom lá do iniciozinho da gravidez, esse é o exame mais preciso para você saber exatamente quanto é a idade gestacional. Aqui o ultrassom erra mais ou menos na faixa de dias, por exemplo. Quando feito no iniciozinho, ele erra mais ou menos 3, 4 dias para mais ou para menos. Aí depois começa a errar a idade gestacional exata em mais ou menos uma semana. E se você fizer ultrassom no final da gestação, ali no final já no finalzinho do terceiro trimestre, você chega a ter uma faixa de erro de 3 semanas para mais ou para menos. Então já começa a variar muito a idade gestacional estimada pelo ultrassom feito no final da gravidez versus aquele ultrassom feito no início da gravidez, tá certo? A gente vai ver o número determinar a corionicidade em gemelares, ou seja, avaliar a placenta, as informações relacionadas a placentas em gêmeos, tá certo?
ver também a translucência nucal, é outro ponto em que eu gostaria de dar um destaque aqui também. Uma vez alterado esse parâmetro, que este parâmetro aqui a gente vê obrigatoriamente aqui entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, certo? Ou seja, quase 14 semanas. Essa translucência nucal é um dos pontos mais importantes aqui para avaliar no primeiro trimestre. Ele é um importante fator prognóstico para saber se o paciente vai ter um risco maior ou não de aneuploidias ou cardiopatias, certo? Perfeito. E no segundo trimestre, o principal parâmetro que a gente vai avaliar é a morfologia fetal geral, assim, ver coluna vertebral para ver se tem uma mielomeningocele, descobrir se tem algumas alterações congênitas maiores. A gente consegue já ver nesse ultrassom do segundo trimestre, ou seja, chamado ultrassom morfológico. No terceiro trimestre, a gente vai avaliar o crescimento, a placenta e a vitalidade, tá certo? Ou seja, o crescimento do feto, o tamanho, principalmente através do peso, avaliar a placenta, o grau de maturação da placenta e a vitalidade, parâmetros de vitalidade. Beleza, pessoal? Agora eu vou dissecar agora sobre cada um deles, nesses pontos, e depois abrir para perguntas, tá certo? Ultrassom do primeiro trimestre. A gente geralmente faz entre a quarta e a 13ª semana, tá certo? Porque a partir da quarta, porque geralmente é quando há o atraso menstrual. Até então, ultrassom, a princípio a pessoa não sabe se está grávida, né? E na quarta semana, a gente começa a ter informações, o ultrassom começa a ver o saco gestacional. Dentro do saco gestacional vai formar uma vesícula vitelínica e só depois, junto à vesícula vitelínica, vai formar o embrião, que só depois o embrião vai começar a ter o batimento cardíaco. Então, é todo um processo até chegar no batimento. No iniciozinho, a gente só vê um saco gestacional, uma bolinha ali de líquido, tá certo? Ultrassonografia, como é que eu faço para avaliar o ultrassom no primeiro trimestre? É por via transvaginal. Eu preciso fazer via transvaginal para avaliar melhor avaliar o saco gestacional e as estruturas embrionárias ali, porque o feto as estruturas ovulares são pequenas e o acesso via abdominal, ou seja, suprapúbica, transabdominal, a gente tem menor resolução. Então, como é muito pequeno, e ainda dentro da cavidade pélvica, então a melhor via de acesso, sem dúvida, é via vaginal, ultrassonografia transvaginal, tá certo? Às vezes chega uma solicitação de ultrassom obstétrico no paciente com 10 semanas, se confunde para fazer via suprapúbica, mas assim, a gente acaba que solicita que mude a via de acesso para a via transvaginal, porque é melhor. Certo? Apesar de 10 semanas a gente já ter boas informações por via suprapúbicas, pela via suprapúbica, mas sem transvaginal, sem dúvida, é a melhor, tá certo? A gente pode fazer a fase embrionária, a gente tem a fase embrionária, tá certo? Que é a fase inicial, dita fase fetal aqui no primeiro trimestre. Essa fase fetal, alguns autores advogam fazer via suprapúbica, tá certo? Mas, em geral, no primeiro trimestre, a gente tem melhor resolução, até para ver a translucência nucal, que é o principal objetivo dessa fase fetal, a gente tem a melhor resolução por via transvaginal, tá certo? Então, se for feito um ultrassom nessa fase embrionária, ou seja, antes da fase fetal, a gente deve ser feito ali, idealmente, pode ser feito entre a quarta e a nona semanas, mas idealmente entre a 7ª e 9ª semanas, tá certo? Porque a gente tem mais fidedignidade ali em número de sacos gestacionais, de viabilidade, de fidedignidade da idade gestacional também, tá certo? Então, se for para fazer um ali, num paciente assintomático, entre a 7ª e a 9ª semana, tá certo? Idealmente. Mas, é claro, se o paciente às vezes está na 5ª semana, está com sangramento, a gente vai já solicitar a ultrassonografia transvaginal, tá certo? Na indicação é ultrassom ou ultrassonografia transvaginal, tá certo? Indicação, avaliação de paciente gestante.
Aqui um aparelho de ultrassom transvaginal ou endocavitário, tá certo? O transdutor, né? A gente protege com um preservativo aqui, é a melhor forma de proteger a paciente, o contato do paciente e do transdutor também, né? Que vai ter contato com fluidos da paciente, né? A introdução, aqui uma imagem esquemática, tridimensional, mostrando a introdução do transdutor, vai chegar até o colo uterino, ó, que é o corpo, o fundo aqui do útero, o corpo de novo aqui, e aqui o colo uterino, tá certo? Tá meio clarinho aqui, pronto, aqui deu para ver melhor aqui. O útero aqui, então o transdutor vai até o fundo do saco, chamado fundo de saco vaginal, há um contato ali pode ter um contato ali com o orifício externo do colo uterino, e aí vai ser ligado o aparelho, né, as ondas sonoras ali, obviamente é inaudível ao nosso, e também não tem efeito ali colateral, como você já sabe, e a gente consegue avaliar aqui as estruturas ginecológicas, incluindo o útero, trompas, que nem sempre são tão claras, e os ovários, tá certo? Aqui no caso, o ovário e a trompa aqui, tá certo? De um lado aqui. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente faz o ultrassom no primeiro trimestre, via transvaginal. Quais são os objetivos? O que eu procuro encontrar em cada uma destas fases? Aqui eu vou falar primeiro do primeiro trimestre e do primeiro exame, no caso seria da fase embrionária do primeiro trimestre, e aqui o segundo exame do primeiro trimestre, que é a fase dita fase fetal. O que é que eu procuro encontrar nestes exames? Eu vou dar um enfoque aqui. Datar a gestação, identificar se tem gestação gemelar ou não, é a principal fase, porque é muito fácil você identificar se são gêmeos ou não, porque está ali tudo, você consegue ver, ter uma ideia global melhor, tá certo? E ver a viabilidade ovular, você vai ver se o saco gestacional está regular, se descolamento de placenta, ou você vai avaliar ali ver a vesícula vitelínica, as dimensões, se o embrião tá batendo o coração. Então, são todos esses aí que a gente consegue ver. Outras informações que a gente pode ir atrás, se na verdade o que achava-se ser uma gestação intrauterina, na verdade pode ser uma gestação que está crescendo fora do útero, uma gestação ectópica, que quando rompe, como vocês já sabem, pode levar a um sangramento, a uma abdômen agudo hemorrágico, certo? Excluir também gestação anembrionada. Tem gestações que o saco gestacional cresce, às vezes com vesícula vitelínica, no entanto, não chega à fase de criar um ecoembrionário embrião, tá certo? Então a gente chama de gestação anembrionada. O saco gestacional vai crescendo, começa a crescer, tem a vesícula vitelínica, mas não surge o embrião, certo? Então, ela não, é uma gestação que não vai, obviamente, não vai gerar feto ali, não vai progredir e vai ter que ser interrompida. Outras coisas, suspeita de neoplasia trofoblástica gestacional, avaliar fluxo trofoblástico, corpo do lúteo gravídico, artérias uterinas, avaliação do colo uterino, o tamanho, as dimensões. Quanto mais fininho o colo uterino, a gente tem maior chance de incompetência e estímulo cervical. Às vezes, o colo da paciente é muito pequeno, muito menor do que 4 centímetros, principalmente abaixo de 2 centímetros, às vezes abaixo de 1 centímetro. Então, quando a gestação vai crescendo, não se consegue segurar, então tem um parto prematuro, às vezes com antes de 20 semanas, então é praticamente inviável, tem grande chance de sequelas para o feto e é praticamente inviável, certo? Vai para a UTI, obviamente, tenta se salvar o máximo possível. Se ela paciente tiver um colo fino, já pode se diagnosticar, tá certo? Geralmente a gente vê o colo uterino neste formato aqui, certo? Aqui o orifício externo do colo uterino, que é o útero, certo? A gente vai ver esse diâmetro aqui, para ver, geralmente o normal vai ser de 4 centímetros, tá certo? E se, né, no início, aqui está o saco gestacional sendo dentro do corpo do útero, tá certo? Se eu ver se, desde o início, que esse diâmetro é pequeno, então já há indícios que pode haver uma incompetência no cervical. É claro que quanto maior o feto,
o saco gestacional, né, o feto. Isso é mais como no segundo trimestre, a identificação de competência. Aí vai afilando esse colo, entendeu? O saco gestacional vai ficando maior, vai afilando. A gente espera que até o final da gestação tenha essa distância, esse diâmetro, esse comprimento do colo do útero. No entanto, se no início do primeiro trimestre eu já vi que está curtinho, há um risco importante de incompetência istmo-cervical, entendeu? Apesar de que, sem dúvida, quanto maior o feto, é mais provável de eu observar o encurtamento do comprimento do colo do útero, entendeu? Segunda fase, mas na primeiro exame ainda, ou seja, na fase embrionária, eu quero que vocês dêem um destaque para a data da gestação, se é ou não gemelar e se está viável, né? A gestação, se tem ou não embrião, se bate ou não o coração. Às vezes, no iniciozinho, principalmente quando o embrião mede menos do que 5 milímetros, principalmente menor do que 3 milímetros, é comum a gente não ver batimento cardíaco. É aceitável a gente não ver batimento cardíaco. Não quer dizer que o embrião esteja morto, tá certo? Eu vou falar isso mais na frente. A partir de 5 milímetros, é improvável que não tenha batimento cardíaco. Se não tiver, provavelmente realmente o embrião tá morto. Coincidentemente, ontem, uma colega minha, professora lá da UFESA, me mandou uma mensagem, que não é da área médica, certo? Mas me mandou uma mensagem, olha, tem uma pessoa minha, uma conhecida minha que fez um ultrassom e o CCN deu de 15 milímetros. Então, o tamanho do embrião já era de 15 milímetros. No caso, não tinha batimento. A chance, basicamente, de voltar a ter batimento, então, é praticamente nula ali. Então, já a princípio, já tem um diagnóstico ali de morte embrionária, tá certo? Então, não vai evoluir essa gravidez. Mas até 5 milímetros, é aceitável que a gente não veja um batimento. Aí, a partir da sexta, sétima semana, você tem que ver o batimento. Beleza, então, voltando aqui isso aqui eu estava falando sobre viabilidade ovular, tá certo? Agora, a segunda parte da ultrassonografia do primeiro trimestre, que é a fase fetal. Nessa, a gente consegue diagnosticar já malformações maiores, como anencefalia, onfalocele, tá certo? Onfalocele é quando o intestino fica fora da cavidade abdominal. É comum, pessoal, relativamente comum, durante a formação, às vezes o intestino sair da cavidade abdominal, porque não fechou todo, até as 12 semanas. Então, eu espero que se feche a cavidade abdominal até as 12 semanas. Então, eu só posso dar o diagnóstico de alças fora do abdômen, vamos dizer assim, entre aspas, ou conteúdo abdominal fora da cavidade abdominal, que a gente chama de onfalocele, só após a 12ª semana. Até antes, é relativamente aceitável, com um certo grau, obviamente. E o mais importante aqui dessa fase fetal, que a gente faz novamente, entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, a gente faz o rastreamento de cromossomopatias, tá certo? Através de alguns marcadores biofísicos. O principal deles é a translucência nucal, ver tipo uma preguinha aqui atrás da nuca, que eu vou mostrar mais adiante para vocês, né, nesta aula. Também eu vejo se tem ou não osso nasal, o aspecto do Doppler, do ducto venoso, o aspecto do Doppler num vaso chamado ducto venoso. Eu vou lá naquela estrutura, avalio o Doppler lá, e dependendo do padrão, eu digo se tem maior ou menor risco de cromossomopatias, tá certo? O mais utilizado, sem dúvida, é a translucência nucal. Todos esses pontos aqui a gente vai rever ainda nesta aula, viu, pessoal? Ultrassonografia do segundo trimestre. A gente pode fazer em qualquer fase um ultrassom obstétrico, mas o principal é um ultrassom obstétrico que a gente chama de ultrassom obstétrico morfológico, ou ultrassonografia morfológica. Ou, mais especificamente, se você quiser ressaltar ainda mais, é a morfológica do segundo trimestre, dado que existe uma morfológica do primeiro trimestre, que não é tanto solicitada, vamos dizer assim, não é tão comum ser solicitada, mas a clássica morfológica durante a gestação é esta daqui, é tal que a própria OMS já colocou, que se tem um exame para ser feito em toda a gestação, é esse exame aqui, que se faz mais ou menos com 22 semanas, tá certo? Se aceita ali entre 20 e 24 semanas, tá certo? A via que a gente utiliza é um ultrassom via transabdominal, ou seja, o tamanho do útero
e do feto ali já está tal que a gente já consegue ver muito bem por via suprapúbica. Ele já passou da pelve da paciente, já está maior do que a região púbica, suprapúbica. Então, eu consigo ver muito bem através de via transabdominal, e por via transvaginal, na verdade, eu vou perder muita informação ali que está ali mais acima, entendeu? Então, não é feito. No máximo, eu posso fazer um transvaginal aqui no segundo trimestre, por exemplo, para ver o tamanho do colo do útero. Se ele tem aquela questão da incompetência istmo-cervical. Por exemplo, se o colo do útero tem um colo assim bem pequenininho, ou seja, curto, eu esperaria daqui até aqui. No entanto, ele só tem isso de colo de útero, então tem uma chance muito maior de ter um parto prematuro, porque não tem colo ali suficiente para segurar, vamos dizer assim. Aqui é o transdutor, por via que a gente usa o transdutor convexo, tá certo? Para realizar esse exame. Veja aqui que o paciente fica deitado, decúbito dorsal, expondo a região a ser estudada, no caso, a barriga, né? Obviamente, onde está o útero ali com a gestação, e o contato do transdutor. Quais são os objetivos da avaliação do ultrassom no segundo trimestre? Principalmente a avaliação morfológica, sem dúvida. A gente vai ver particularidades das mãos, dedos, dos pés, número de dedos, que às vezes ossos, você tem todos os ossos, coluna vertebral, ver câmaras cardíacas, ver encéfalo também, cerebelo. Então, a gente começa a ter vários detalhes. É um exame demorado, mais demorado do que o habitual morfológico, porque a gente vai ter vários parâmetros ali. E, achando algumas coisas, alguns parâmetros, a nossa legislação, aqui no Brasil, isso depende de cada país também, e a nossa legislação, ele permite, por exemplo, em casos de anencefalia, no primeiro trimestre, fazer interrupção, por exemplo. Mas outros países, não é o comum, mas em outros países, se aceita em um nível mais avançado, dependendo da alteração morfológica, fazer também interrupção. A avaliação do colo uterino, para a questão da incompetência istmo-cervical e, consequentemente, predizer se vai ter uma maior ou menor chance de parto prematuro, como eu já expliquei. Pesquisa de marcadores ultrassonográficos de cromossomopatias, tá certo? Avaliação do peso, importantíssimo, se está crescendo, se está ganhando peso bem. Avaliação do volume do líquido amniótico, estudo da placenta e da sua implantação, e avaliação sempre, a gente tem que ver da vitalidade fetal, tá certo? Questão de movimentos respiratórios, questão de tônus das mãos, por exemplo, das extremidades, se tem movimentos da boca, orais, né? Isso tudo a gente avalia ali durante o exame em toda a gestação, mas no segundo trimestre a gente começa a avaliar mais ainda, tá certo? Entendam vocês também que todos esses parâmetros a gente também pode avaliar no terceiro trimestre, mas, sem dúvida nenhuma, o melhor momento para avaliar alterações morfológicas é aqui nesse segundo trimestre. Tá certo? Por exemplo, se eu encontro uma mielomeningocele, uma doença geralmente associada, quase sempre associada a uma síndrome chamada Chiari tipo 2, a gente já, há alguns anos, há uns 10 anos para cá, já tem vários estudos mostrando que tem melhor prognóstico quando a gente faz a cirurgia intraútero, ou seja, faz a cirurgia de correção de mielomeningocele antes do paciente nascer. Tem vários estudos mostrando que tem melhor prognóstico. Me lembro quando eu estava fazendo residência também lá na Unifesp, alguns ginecologistas obstetras estavam começando a aplicar esse protocolo lá na Unifesp, com ótimos resultados, e desde então começou a replicar, né? Residentes foram passando por lá e começou a se difundir pelo resto do país isso. Então houve eles começaram fazendo lá, não sei se foi exatamente no hospital na Unifesp, que começou a ser que eu sei que estava na fase de pesquisa ainda isso, com excelentes resultados. Então junta obstetra com neurocirurgião, especialista nisso, obviamente, e faz a cirurgia intraútero, tá certo? Depois fecha novamente o estágio gestacional, fecha a barriga da paciente, obviamente, e segue a gestação. Então, eu quero que vocês deem destaque para a morfologia, além do peso, líquido amniótico e placenta.
Por fim, para a gente ter essa parte introdutória aqui de exame da via e da idade, é do terceiro trimestre. O exame ultrassom obstétrico, de preferência, nesta fase já solicita-se com Doppler, tá certo? Para a gente ver as artérias uterinas, artérias do cordão umbilical e artérias cerebrais médias, tá certo? Mas, na prática, a gente sabe que nem sempre é solicitada com Doppler, mas é um importante método de avaliação destes pacientes no terceiro trimestre, seria com Doppler. Na prática, a gente vê que é extremamente mais comum solicitar apenas ultrassonografia obstétrica, tá certo? Mas, de preferência, deveria ser com Doppler. A via também é transabdominal, porque aí sim está maior ainda no abdômen. Por volta, se for feito só um, deve ser feito por volta ali de 30 a 32 semanas. E este ultrassom do terceiro trimestre tem como objetivos principais ver também um crescimento e, consequentemente, um diagnóstico de um crescimento intrauterino reduzido, retardado ali, tardio, que geralmente eu consigo já ver a restrição do crescimento intrauterino já no segundo trimestre, mas se eu não conseguir ver lá no segundo trimestre, eu consigo ver no terceiro trimestre, mas pior o prognóstico se eu conseguir ver só no terceiro trimestre, tá certo? Vou ter informações sobre biometria fetal, cálculo do peso estimado, importante, avaliar a maturidade fetal, volume do líquido ali amniótico, tá certo? Tem maior chances ali de alterações. Se tiver, por exemplo, muito pouco líquido, que é aquele líquido amniótico, aquele líquido que protege ali o feto, se é muito pouco, pode levar a lesões no feto, então o obstétrica pode levar a diminuir, a levar a um parto prematuro. Ele vai maturar os pulmões, dar corticoide, etc., para maturar os pulmões mais rápido, dependendo da idade gestacional, principalmente no prematuro, e não espera 37 semanas a 40, que é a gestação a termo, dita a termo, ele antecipa a cesariana, no caso, dependendo de vários parâmetros, né? Obviamente, do crescimento, do peso, e o líquido amniótico também é um dos parâmetros para isso, para antecipar caso haja algum risco para o feto ou risco para a gestante. A gente consegue ver se tem uma circular de cordão, o feto começa a ser muito grande, então o cordão amniótico passa a não ficar tão solto, ele começa a ficar mais justo ao paciente, ao feto, no caso, então ele pode até, em alguns casos, ele circunda o pescoço do paciente. Então, por exemplo, principalmente num parto via vaginal, ele pode meio que sufocar o paciente, o feto, né? Estuda também a placenta, implantação, e confirma o tipo de apresentação. A apresentação é a parte do corpo fetal que está mais caudal, ou seja, que tendo um parto por via transvaginal, um parto natural, ele vai sair primeiro. O mais comum é que esteja a cabeça fetal, que é mais pesada, relativamente ao corpo. Num feto, é comum que ele fique para baixo, tá certo? Mas existem apresentações ditas pélvicas, que quem está para baixo, no caso, é a região pélvica e não a região cefálica. Dá destaque aqui para o crescimento, vitalidade fetal, peso, cálculo do líquido amniótico, estudo da placenta e apresentação fetal. Agora, a gente vai terminar essa segunda parte aqui da apresentação e depois a gente vai começar a ver imagens sobre cada um deles, tá certo? Sobre o saco gestacional em si, o óvulo, a vesícula vitelínica, o embrião, o líquido amniótico, a placenta, inserção placentária, tá certo? A gente vai começar a ver daqui a pouquinho nos próximos slides, tá certo? Só antes de iniciar, só dando uma enfocada aqui, os principais parâmetros biofísicos usados pelo radiologista, na medicina, na verdade, para avaliar a idade gestacional, até como eu já falei para vocês, é no primeiro trimestre, tá certo? Assim, a avaliação do tamanho do embrião, que a gente chama de comprimento, cabeça da nádega, ou CCN, é o parâmetro mais fidedigno para avaliar a idade gestacional, beleza? Mas, no decorrer do crescimento ali do embrião que vira feto, e do feto no crescimento fetal, outros parâmetros passam a ser mais importantes. No feto, no início, ainda eu consigo
medir o comprimento cabeça-nádega sem tanto margem de erro, mas começa a ter outros parâmetros que passam a ser mais fidedignos, como o diâmetro biparietal, comprimento cefálico, circunferência cefálica, circunferência abdominal e comprimento do fêmur, beleza? Tanto no esse diâmetro biparietal, aqui no primeiro, no segundo e terceiro trimestre, tá certo? Mas o parâmetro para medida de idade gestacional mais fidedigno é o comprimento cabeça-nádega, porque é aquele que a gente faz bem no iniciozinho. Beleza? Então, só para retomar essa segunda parte aqui da aula, dando um resumo aqui nos principais objetivos em cada um desses trimestres, tá certo? Avaliar no primeiro trimestre, avaliar a viabilidade do feto, se é viável ou não, a idade gestacional através do CCN, determinação da corionicidade gemelar, ver quantos gêmeos tem ali, e avaliar a placenta desses gêmeos, tá certo? A translucência nucal também é um objetivo principal aqui do primeiro trimestre, tá certo? No segundo trimestre, avaliar morfologia fetal, sem dúvida, é o principal, mas eu também posso ver crescimento, a placenta, a vitalidade. E no terceiro trimestre, estes são os parâmetros principais a serem avaliados, tá certo? Sabendo que no primeiro trimestre a via principal é via transvaginal, aqui no segundo trimestre e terceiro é ambos são via abdominal. Beleza, pessoal? Então, abrindo para perguntas antes de mostrar as imagens e alguns desses parâmetros em si. Eu vi que tem várias perguntas, mas se vocês quiserem abrir o áudio, fica melhor aqui, porque como vê, tem muito texto aqui. DBP é diâmetro biparietal, isso. CCN, comprimento cabeça-nádegas, só para retornar aqui. A gente vai falar isso mais na frente também. Comprimento cabeça-nádegas, diâmetro biparietal. Diâmetro biparietal, circunferência cefálica, circunferência abdominal, comprimento do fêmur. Tá aqui o feto, ó, só para vocês terem a noção, pescocinho. Ele tá encolhidinho aqui com as pernas aqui, tá certo? Aqui a perna, aqui o bracinho também geralmente encolhidinho, tá certo? Quando a gente vai avaliar, por exemplo, o comprimento cabeça-nádega, é essa distância aqui, ó. Quando o feto é muito grande, eu começo a perder, ele começa a se encurvar dentro da cavidade do útero, então começa a perder esse parâmetro do CCN. Esse é o CCN. O diâmetro biparietal, geralmente, vamos supor que eu faço um corte axial ali do crânio, tá certo? Eu vou ver aqui cada um dos hemisférios cerebrais, eu pego esse corte axial do crânio e meço o diâmetro de uma ponta a outra ponta, tá certo? Então, é um diâmetro que vai de um osso parietal a outro osso parietal. A gente chama isso de diâmetro biparietal, tá certo? DBP. Outro parâmetro que eu vejo também aqui no crânio é ver essa circunferência aqui, ó. Essa circunferência da cabeça nesse mesmo corte que eu faço o DBP. A essa medida da circunferência da cabeça a gente chama de circunferência cefálica. A circunferência abdominal é para ver a circunferência no abdômen aqui, tá certo? Chega no abdômen, né, no tórax ali, e vê essa circunferência. Para isso, eu preciso também de um corte axial, tá, ao nível abdominal. É um corte que fica ali, a gente não pode pegar, o ideal é ficar abaixo da bolha gástrica, do estômago ali, e fazer, é onde tem teoricamente, maior diâmetro ali, fazer, isso aí já é um parâmetro, isso são informações muito específicas, tá certo, pessoal? E eu também meço esse diâmetro, que a gente chama de circunferência abdominal, é um dos melhores parâmetros para avaliar o peso. E, por último, eu vejo esse comprimento aqui desse osso, que a gente vê uma estrutura ecogênica, então vou medir esse tamanho, que no caso é o fêmur, né, obviamente, então, comprimento do fêmur. Com esses parâmetros, eu consigo ter informações muito importantes do paciente, como estimar o peso, estimar o tamanho do feto, tem informações da idade gestacional também, sabendo que no segundo, terceiro trimestre a margem de erro é maior.